Fala galera, vídeo agora, card principal do UFC Fight Night entre Blaydes e Daukaus, que vai acontecer agora no dia 26 de março. Bom, a primeira luta do card principal entre os pesos leve, Mark Diakiese, que é um inglês, ele vai enfrentar o russo, agora naturalizado americano, Vyacheslav Bochichev. O Diakiese tem 29 anos, 14 vitórias e 5 derrotas, venceu 6 por nocaute, 1 por finalização e 7 por decisão. Perdeu 2 por finalização e 3 por decisão. Está no UFC desde 2016, lutou 10 vezes na organização, venceu 5 e perdeu 5. Das suas últimas 7 lutas, ele venceu só 2. Ele já perdeu para o Dan Hooker, para o Haqparast, para o Fiziev, para o Rafael Alves. E a sua vitória mais significante na carreira foi para o Lando Vannata, que não é aquelas coisas. O Bochichev tem 30 anos, 6 vitórias e 1 derrota. Venceu 5 vezes por nocaute e 1 por decisão, e a sua única derrota foi uma decisão dividida, no LFA em 2020. Ele venceu o Contender Series por nocaute em outubro de 2021 e estreou em janeiro desse ano, também com um nocaute no primeiro round contra o americano Dakota Bush. Foi um nocaute com um soco na costela do adversário e depois terminou a luta. O russo está com um leve favoritismo nas casas de apostas, cerca de 60%. Eu vou discordar desse leve favoritismo, para mim ele é bastante favorito aí. É uma das apostas que eu vou colocar até na minha múltipla, eu vou colocar no Instagram, e para vocês acompanharem, que muita gente pediu. Então, para mim, o Bochichev ganha sem problema nenhum. O Diakiese costuma terminar as lutas dele, lutar os 3 rounds completos. Ele não tem um poder muito grande de nocaute, faz muito tempo que ele não nocauteia ninguém. E o russo tem uma mão pesadíssima, e apesar da dificuldade também de nocautear o inglês, eu acho que o russo pode conseguir sim. Então eu fico com a vitória do Bochichev por nocaute. Bom, na segunda luta do card principal, confesso que eu espero que essa seja a pior luta do evento. O sueco Ilir Latifi vai enfrentar o russo Alexei Oleinik pelos pesos pesados. Vai ser a terceira luta do Latifi no peso pesado. O Latifi tem 38 anos, 15 vitórias e 8 derrotas, venceu 6 por nocaute, 4 por finalização e 5 por decisão, perdeu 4 por nocaute e 4 por decisão. Está no UFC desde 2013, fez 12 lutas nos meio pesados, venceu 8 e perdeu 4, e subiu para os pesados agora, perdeu por decisão para o Derrick Lewis e venceu por decisão dividida o Turner Bowser. O Oleinik tem 44 anos, 59 vitórias, 16 derrotas, venceu 8 por nocaute, 46 por finalização e 5 por decisão. Perdeu já 9 vezes por nocaute, 2 por finalização e 5 por decisão. Está no UFC desde 2014, lutou 15 vezes por lá, venceu 8 e perdeu 7. Não está numa fase muito boa, já está numa idade bem avançada. Perdeu as últimas 3 lutas, ele foi nocauteado pelo Lewis e pelo Daukaus, e ele perdeu por decisão para o Spivak. Bom, como eu disse, essa luta não espero que seja das melhores. O favoritismo está para o Latifi nas casas de apostas. Eu vou escolher a zebra nessa, além da grande vantagem na envergadura do russo, ele é muito bom no chão, talvez seja um dos únicos quesitos que ele seja melhor que o adversário. Mas acho que se o Latifi usar o wrestling para levar para o chão, não vai ser tão bom para ele. E na trocação o russo consegue controlar a distância. Mas que não seja a praia dele, eu vou ficar com a vitória do Oleinik sim, por finalização. Terceira luta do principal, essa sim, promete ser uma grande luta entre os pesos mosca. Askar Askarov, que é o segundo do ranking, ele vai enfrentar o Kai Kara-France, que é o sexto do ranking. O Askarov é um russo, né? Tem 29 anos, 14 vitórias e 1 empate, ainda está invicto. Venceu 4 por nocaute, 7 por finalização e 3 por decisão. Esse seu empate foi contra o Brandon Moreno, uma decisão dividida, mas foi bem polêmica, porque a grande maioria dos especialistas aí deu a vitória para o Moreno. Foi uma decisão, um empate por decisão dividida aí. O russo fez 3 lutas no UFC, venceu todas por decisão. Ele venceu o Tim Elliott, venceu o Pantoja e o Benavides, só lutador de ótima qualidade. E todas elas foram, sem dúvida nenhuma, uma decisão acertada. O Kai Kara-France é da Nova Zelândia, tem 28 anos, 23 vitórias e 9 derrotas. Venceu 11 por nocaute, 3 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 3 por finalização e 4 por decisão. Está no UFC desde 2018,
fez 8 lutas por lá, venceu 6 e perdeu 2. Ele só perdeu pro Brandon Moreno e pro Brandon Royval. Ele venceu suas 2 últimas lutas por nocaute, o brasileiro Rogério Bontorin e o Corey Granban na última luta. Bom, o russo está com grande favoritismo nas casas de apostas, cerca de 80%. Confesso que eu acho um pouquinho exagerado esse favoritismo, mas não tem como ir no Cara France para vencer. Ele é melhor na luta em pé, mas o russo também não é ruim na luta em pé. Ele sabe trocar bem e ele deve apelar para a luta agarrada, que é a especialidade dele. Deve abusar aí do wrestling, levar a luta para o chão, e aí o Cara France não vai ter muita escapatória. Então eu vejo a vitória do russo por decisão. Pela quarta luta do card principal, uma lenda aí do UFC, Matt Brown, vai enfrentar o Bryan Barberena. Essa luta vai ser válida pelo peso meio médio. O Brown tem 41 anos, 23 vitórias e 18 derrotas na carreira. Venceu 15 vezes por nocaute, 6 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 3 por nocaute, 10 por finalização e 5 por decisão. Está no UFC desde 2007, tem 29 lutas pela organização, é um dos recordistas aí de número de nocautes. Ficou sem lutar entre 2017 e 2019 e depois que retornou fez 4 lutas, venceu 2 por nocaute, o Ben Saunders e o Diego Lima, e perdeu por nocaute para o Miguel Baeza e por decisão para o Carlos Condit. O Barberena tem 32 anos, 16 vitórias e 8 derrotas, venceu 10 por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão, perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão. Está no UFC desde 2014, fez 13 lutas por lá, venceu 7 e perdeu 6. Nas suas últimas 6 lutas, ele venceu o Ellenberger por nocaute, o Anthony Ivy e o Darren Wicks por decisão e perdeu para o Vicente Luque e para o Randy Brown por nocaute e para o Jason Witt por decisão. Bom, essa luta está bem equilibrada, é a luta mais equilibrada da noite, segundo as cotações, está 50% para cada lado. Bem difícil aí opinar. O Matt Brown tem dia que luta muito, tem dia que não entra tão bem, mas eu vou ficar com a vitória dele. Os dois são excelentes trocadores aí, gostam da luta em pé, então eu acredito que essa luta vai ser de bastante trocação. O Barberena tem um bom queixo, o Matt Brown também. Os dois gostam de trocar. O Barberena costuma absorver muito golpe. Na luta aí contra o Vicente Luque, o cara mostrou ter um queixo de concreto, mas no finalzinho da luta ele não aguentou, tomou algumas joelhadas na cara. Deve ter perdido alguns anos de vida nessa luta, porque ele apanhou muito. E na luta seguinte ele foi nocauteado também. Isso mostra que Vicente Luque conseguiu dar uma balançada no cara. E quem nunca tinha sido nocauteado antes disso foi nocauteado na sequência. Eu acredito então que trocar com o Matt Brown por 3 rounds aí, se durar tudo isso, não é uma boa. Trocação franca com ele nunca vai ser uma boa. Tem um cotovelo pesadíssimo, então eu fico com a vitória do Brown aí por nocaute. Bom, na luta co-principal pelo peso mosca feminino, a escocesa Joanne Wood vai enfrentar a mexicana Alexa Grasso. A Wood é a 7ª do ranking, tem 35 anos, 15 vitórias e 7 derrotas, venceu 5 por nocaute, 1 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 4 por finalização e 3 por decisão. Fez 14 lutas no UFC, venceu 7 e perdeu 7. Mas perdeu 4 das últimas 6 lutas, não está numa fase boa. Ela venceu a Jessica e a Andrea Ali, as 2 por decisão, e perdeu para a Chookagian, para Jennifer Maia, Lauren Murphy e Tayla Santos, 2 delas por finalização e 2 por decisão. A Grasso é a 9ª do ranking, tem 28 anos, 13 vitórias e 3 derrotas, venceu 4 por nocaute e 9 por decisão, perdeu 1 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2016, venceu 5 e perdeu 3. As 5 vitórias foram por decisão. Ela venceu nas últimas 2 lutas a coreana Ji Yeon-kim e a americana Macy Barber. Perdeu para Cara Esparza por uma decisão majoritária. Foi uma lutaça aí, ela apanhou bem nos primeiros 2 rounds. E o terceiro round ela meteu até um 10-8. Bom, a mexicana tem 70% de favoritismo nas casas de apostas. Eu vou confirmar esse favoritismo. Na minha opinião, ela é a melhor lutadora em praticamente todos os quesitos. Muito mais jovem, ela deve dominar a luta aí na trocação. Se precisar da luta agarrada, ela domina bem o grappling também. Não é tão boa no chão, mas a Wood é pior ainda. Então eu fico com a vitória da Alexa Grasso por decisão.
Finalmente, na luta da noite, entre os pesos pesados, Curtis Blaydes vai enfrentar o Chris Daukaus. Os dois são americanos. O Blaydes tem 31 anos, 15 vitórias e 3 derrotas. Venceu 10 por nocaute e 5 por decisão e perdeu 3 por nocaute. Está no UFC desde 2016, já fez 14 lutas por lá. Ele foi nocauteado 2 vezes pelo Ngannou e 1 vez pelo Derrick Lewis. Então só perdeu para os caras bem top aí da divisão. Ele já ganhou do Jairzinho Rozenstruik, do Cigano, do Volkov, Overeem, Mark Hunt, entre outros. Bateu em muita gente boa aí. O Daukaus tem 32 anos, venceu 12 e perdeu 4. Foram 11 vitórias por nocaute e 1 por decisão. Perdeu 3 por nocaute e 1 por finalização. Ele entrou no UFC em 2020, venceu as 4 primeiras lutas por nocaute. O Park Porter, Zé Colmeia, o Oleinik e o Abdul Hakimov. E ele perdeu a última luta por nocaute para o Derrick Lewis no primeiro round. Bom, peso pesado, sempre difícil de prever. O Blaydes está com grande favoritismo nas casas de apostas, cerca de 80%. Ele é muito mais técnico, muito mais experiente, tem tudo para vencer a luta. Ele tem um ground and pound pesadíssimo. Eu acho que ele não vai ficar trocando muito soco em pé com o Daukaus, porque ele pode tomar uma e não aguentar, por mais que ele tenha o queixo duro. E então eu vejo a vitória do Blaydes aí sem muitos problemas. Deve levar a luta para o chão e amassar o adversário no ground and pound. Então, por hoje é isso. Já postei o vídeo também do card preliminar. Não deixa de se inscrever no canal, deixa o like, comenta e é nóis!